O Zubeldia comentou disso, falou que está fazendo muitos testes e que nesse momento ele sabe de algumas nuances negativas. Ele ainda usou esse próprio termo. Sei que tem algumas coisas que não são tão positivas, porém eu estou fazendo testes, simulações, variações para poder testar. Nesses testes, nessas simulações, independente do que o Zubeldia acha ou pense, na minha opinião, existem dois jogadores que estão destoando muito desse time titular do São Paulo hoje, considerado titular, né? Um é o Igor Vinícius, tá muito ruim, ruim no posicionamento. Ah, mas ele deu um gol ontem no cruzamento pro Caleri. Pelo amor de Deus. O cruzamento foi ruim também. O Caleri que se jogou na bola e conseguiu quase que um golpe ali de karatê na bola para conseguir se jogando, conseguiu desviar a bola. Mas o cruzamento foi ruim. O cruzamento foi muito ruim, na minha opinião. Ele erra demais ofensivamente, erra na troca de passe e não se posiciona bem defensivamente. Inclusive, o gol foi nas costas dele. E outros lances foram, inclusive, nas costas dele. Ele é muito abaixo, só você fazer uma comparação simples com o Enzo Dias, que acabou de chegar. Os números ofensivos, os números de desarmes, os números de marcação, o Enzo Dias ele voa comparado ao que o Igor Vinícius tem. Então eu entendo até o Zubeldia falar do Cedric, o jogador chegou, teve todo um contexto, não usou Moreira, mas agora a gente tem que pensar no melhor para o São Paulo. E desculpa, até o Ferrarese está melhor do que o Igor Vinícius. Ontem a saída do Igor Vinícius, o Ferrarese deu uma equilibrada. Ele tem lá as suas deficiências técnicas ofensivas, mas pelo menos defensivamente ele não compromete o time. E quando ele sobe para o ataque, eu ainda consigo sentir um pouquinho mais de confiança nele, apesar dele não ser deslumbrante, mas eu consigo ainda sentir um pouco mais de confiança quando ele está em campo do que eu vejo no próprio Igor Vinícius. Não sei vocês, quero que vocês comentem também aí, mas o Igor Vinícius está destoando muito para mim. Desculpa, eu até sempre tive muita boa vontade com ele, sempre achei que era um cara que quando saísse um Daniel Alves, um Juan Fran, ele fosse mais maduro, a coisa fosse encaminhar. Só que o Vinícius não sai daquilo. Ele rema, 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 rema e continua no mesmíssimo lugar, com os mesmos erros defensivos, os mesmos erros ofensivos. Um jogador muito voluntarioso e dedicado, isso é fato. Um jogador que nunca deixou de honrar a camisa do São Paulo, mas me desculpa, é muito limitado. Isso é muito limitado, Igor, desculpa. E o outro que vai ter mais polêmica, sempre tem gente que defende mais jogador do que o time, é o Luciano. Acho que o Luciano está meio fora de contexto. O fato do Oscar jogar naquele setor do campo mais recuado, tá tirando o espaço dele jogando na parte recuada, e o Luciano ele não se encontrou entre Lucas, Oscar e o Caleri ali, ele tá orbitando, mas ele não consegue. Ele não tem um refino no passe, ele não está conseguindo se destacar na entrada da área, ele não está conseguindo ter aquela perspicácia, aquela sagacidade que ele normalmente tem, aquela coisa de oportunismo de saber se posicionar, de estar onde a bola está e de conseguir fazer grandes jogadas. Ele está, na minha opinião, deixando o São Paulo ficar enfraquecido no meio de campo, que é um setor que o São Paulo está deixando muita exposição. Então, fazendo uma breve análise do que eu faria no meu caso. De duas, uma, ou você bota um ponta para jogar, que pode ser o Ferreirinha, o Eric, ou sei lá quem, como é que você queira fazer, um Ferreira, você pode dar oportunidades. Não, não quero fazer isso, eu quero solidificar o meio de campo. Ótimo. Então você vai lá e bota um Bobadilha, você está aí na expectativa da contratação do Thiago Mendes, você vai ter que botar um tripé no meio de campo, e aí você vai dominar o setor de meio de campo, e com a ultrapassagem de laterais que consigam chegar, como a gente vê hoje no Enzo, e a gente pode fazer provavelmente a liberação do Cedric, e você consiga fazer essa preenchimento de espaço no meio de campo com a criatividade do Oscar, do Lucas e esse troco de bola, esse refino, eu acho que o São Paulo vai ganhar muito mais. Eu acho que o Zubeldia, sem insistir realmente nessa formação com o Luciano, a gente vai ver um time muito exposto e quando a gente pegar times como o Palmeiras, por exemplo, quando a gente pegar, como a gente viu contra o Santos, a gente acabou perdendo o meio de campo, aí tem o contexto do campo, nem vou voltar nisso, porque gera muita polêmica, muita gente acha que o campo era igual para os dois, cada time tem uma característica, eu vi muita gente falando sobre isso. A minha opinião é que se aquele campo não tivesse naquele estado, o São Paulo teria ganho aquele jogo com muito mais tranquilidade. E também entra a questão da vontade. O Santos entrou com mais notória vontade, fez um jogo meio fora da curva, meio que pela adrenalina da partida, tanto que ontem voltou ao normal, já empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto dentro de casa, que é um time muito mais fraco. É muito mais a coisa da motivação da chegada do Neymar, daquele gás que eles pegam, daquela adrenalina imediata naquele momento, daquele sentido,
do que exatamente o time do Santos é muito melhor, e isso com o campo ontem melhor, já sim a coisa da chuva, a bola já fluiu e o Santos já não teve essa predominância. E o São Paulo ontem jogando no Morumbi, claro, tem o fator casa, tem um gramado bom, jogando no contexto que a gente teve, a gente conseguiu botar a bola no chão e jogou numa trocação franca, mas o Mirassol teve também as suas oportunidades, teve a sua chance, mas bem menos que o São Paulo. O São Paulo criou muito mais. O bom e positivo é o número de criações. O ponto negativo é a fragilidade defensiva, que para mim vem da incapacidade do Igor Vinícius de fazer um bom preenchimento na lateral direita. Ele destoa muito, ele é muito abaixo do que o time vem apresentando hoje, ao mesmo tempo que o Luciano também está perdidaço. Ele não encaixou nesse sistema para mim. Ainda precisa de ajustar isso e acho que o Luciano enfraquece muito o meio de campo. Para mim, falta entrar um homem ali, um terceiro homem, que eu acho que o São Paulo vai controlar a posse de bola e com o recurso técnico, o talento dos jogadores, o São Paulo vai conseguir coisas muito maiores. Isso é minha visão do plano tático que o Zubeldia precisa ajustar. E torço muito para a chegada do Thiago Mendes, porque ele vai entrar com uma luva nesse preenchimento de tripé no meio de campo, podendo soltar ou ele ou o próprio Alisson mais um pouquinho para não sobrecarregar tanto os volantes do São Paulo, que vêm sendo muito sobrecarregados.